tarde, estamos ao vivo, começando o bate-papo legal aqui pelo @Estúdios TPFest. Hoje temos entrevista através dos espaçosjurídicos.com.br, ao vivo hoje com a advogada doutora Andressa Frigo, ao vivo de Portugal, vai estar conversando conosco sobre processo de visto para morar em Portugal. Sejam todos muito bem-vindos. Tivemos um pequeno probleminha com a conexão, mas já retornamos aqui, dando início à live aqui. Vamos chamar a doutora aqui. Bem-vindo. Para quem quiser mandar a pergunta na live, fiquem à vontade, pode mandar a pergunta, as suas dúvidas. Faremos a pergunta para a doutora aqui ao vivo, ok? Sejam todos muito bem-vindos. Olá, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, doutora. Eu continuo somente ouvindo a doutora e não a vendo, mas nós podemos dar prosseguimento assim mesmo. Sim, sem problemas. Quem sabe a internet colabora depois. Pode ser. Doutora, eu gostaria então que a doutora se apresentasse para o pessoal que não lhe conhece. Bom, eu sou a Andressa Frigo Pimenta, eu sou advogada no Brasil e em Portugal, e aqui em Portugal eu atuo na parte de imigração. Auxilio as pessoas que querem tanto morar em Portugal, como também aquelas que têm direito à nacionalidade portuguesa. Então eu vim conversando da semana do mês passado sobre a nacionalidade e hoje vim trazer algumas informações sobre o visto. E eu já começo então perguntando para a doutora quais são os tipos de visto para moradia em Portugal. São vários os tipos que existem, né, doutora? Sim, nós temos os vistos de estada temporária e visto de estada permanente. O visto de estada temporária é aquelas pessoas que querem morar mais de 3 meses e até 12 meses no ano. E o permanente quer passar mais de 1 ano. A partir daí, nós temos visto para trabalho, para estudo, para procura de emprego, para fins religiosos. Então, assim, existem vários tipos de visto e dependendo do perfil de cada pessoa, se aplica um visto específico. E como que se dá assim, o processo do pedido? Bom, existe uma Quais são as empresa documentações necessárias? Entendi. No Brasil existe uma empresa que é uma terceirizada que recebe esses pedidos e faz a comunicação direta com o consulado. A empresa chama-se eu sempre confundo o nome dessa empresa, VFS Global, e os documentos é com base no tipo de visto. Esta empresa ela atua por jurisdição. Então, dependendo da localidade que está a pessoa, ela vai ter que ver qual é a unidade dessa empresa que pode atendê-la. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, então depende da jurisdição. Os documentos. Como eu disse, cada visto tem um documento específico, mas o básico sempre tem que ter foto 3x4, existe uma especificação da foto, o passaporte tem que estar válido, dependendo do visto, comprovativo de subsistência. Então, assim, é muito pontual para cada tipo de visto. Então, depende do tipo de visto e as documentações necessárias. E demora quanto tempo para sair essa autorização? Dependendo do visto, ele pode demorar de 30 a 60 dias úteis. Entretanto, não quer dizer que eles cumpram rigorosamente esse prazo. Vai depender muito da demanda da empresa e da localidade. Eu, por exemplo, tenho indicação de que do Rio de Janeiro ela é muito mais demorada do que de Minas Gerais, por exemplo. Certo. E como se dá o processo de imigração na chegada a Portugal? O visto, ele é uma autorização de residência. Ele já não é autorização de residência propriamente dita. Então, quando a pessoa chega a Portugal, vai apresentar o visto que vem no próprio passaporte e, a partir daí, ele é autorizado a entrar. Quando se faz o pedido de visto, geralmente tem já uma data de agendamento que a pessoa tem que ir até o CEF, né, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, no dia específico e na hora, apresentar os documentos específicos daquele visto para que seja concedida, então, a autorização de residência. Então, geralmente, esse é o trâmite que a pessoa tem que seguir.
E existe alguma possibilidade de esse visto ser negado lá na imigração, doutora? Sim, esse visto pode ser negado. O visto antes, né? Porque o visto é pedido no Brasil. Quando a gente fala em imigração, nós já estamos dentro de Portugal. Então, no Brasil, ele pode ser negado, ou porque não cumpriu as exigências legais, ou porque tem alguma coisa pendente. Entretanto, a pessoa pode entrar com pedido de recurso, pode fazer um recurso e explanar melhor por que precisa do visto. E o visto também, a entrada, ela pode ser restrita lá no dia, no dia que a pessoa chega em Portugal, por algum motivo que a pessoa entenda que, por exemplo, ou aquele visto não está compatível com a legislação, ou existe alguma coisa ali que ele entende que não está correta, não está correta. Mas essa segunda parte geralmente não acontece. É casos muito pontuais. E para o pedido de visto de moradia para estudante, precisa ter uma renda mínima? Sim, a maioria dos vistos precisa ter uma subsistência. A pessoa tem que comprovar que ela tem condições de se manter em Portugal. Então, o valor mínimo é de 760 euros. Quem só vem estudar não tem autorização para trabalhar. Então, ela tem que comprovar que, por exemplo, vai trazer dinheiro do Brasil que vai sustentar o período do estudo. Então, tem que ser no mínimo de 760 euros. E a partir de 2024, estão falando que vai ser obrigado a ETIAS. No caso, seria para todos os vistos ou não? Por mais que muitas pessoas falam que o ETIAS vai ser um visto, ele, na verdade, é uma comunicação de viagem. Então, é um formulário que a pessoa preenche dizendo o nome completo, data de nascimento, quando vai, quando volta. E ele não é para todos os vistos, é só para quando a pessoa vem como turista. Porque como turista tem a possibilidade de entrar no país com isenção de visto, né? Sem o visto, e pelo prazo de até 90 dias. Então, vai ser uma comunicação para dizer, olha, Portugal, estou chegando, vou passar de tanto a tanto, lógico, dentro dos 90 dias, que é o prazo de Então, o prazo validade dele. de validade dele é 90 dias, então. Isso, porque é o prazo de validade da isenção do visto. Você só pode estar em território do espaço Schengen, que é o Portugal e os outros países da União Europeia, dentro de 90 dias apenas. E como funciona o visto temporário? Ele é conhecido como o CPLP, né? E ele pode se passar para transformar ele em visto permanente? A CPLP é um acordo de mobilidade entre os países de língua portuguesa. Então, ele foi criado para facilitar esse trâmite, né? Essa ida de pessoas que falam a língua portuguesa. Ele tem, quando a pessoa pede, ela pode residir durante 1 ano em Portugal. E, lógico, eu comecei a trabalhar, eu me inscrevi num curso, eu passei mais tempo vou precisar mais tempo, aí ela pode pedir a prorrogação e justificar com base no que ou porque está trabalhando, ou porque está estudando, e afins. Então, ele acaba sendo temporário até 12 meses, né, 1 ano, mas ele pode ser permanente desde que a pessoa justifique, ao final, o motivo que ela precisa da prorrogação. E esse visto, ele pode ser concedido para qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de profissional, ou existe um profissional específico? Não, o CPLP é para qualquer cidadão que seja nacional de língua portuguesa. Então, por exemplo, no caso do Brasil, né, nós somos nacionais, pode pedir. O que ele vai exigir? Um passaporte válido, antecedentes criminais. Então, ele é um visto mais simples, podemos dizer, com base nos outros vistos. Se a pessoa tem um conhecido aqui, a pessoa pode assinar um termo de responsabilidade, e assim que acabam os termos de subsistência serem menores. Então, assim, qualquer pessoa pode. O de trabalho, que é a procura de trabalho, que é um outro visto, ele é um visto que tem um prazo de até 120 dias e a pessoa vem procurar um trabalho aqui. Então, aí pode ser qualquer profissional, porque pode procurar. E existe o visto de nômade digital, que é aquelas pessoas que trabalham via remotamente e aí tem que comprovar essa questão da viabilidade do trabalho remoto. Eu justamente iria perguntar para a doutora, porque tem muitos brasileiros que visam ir para Portugal para procurar emprego,
Eu iria perguntar qual tipo de visto eles deveriam dar entrada, então seria também no temporário? É o procura de trabalho. Mas esse visto, Procura de trabalho. ele é importante ressaltar o quê? Quando a pessoa submete esse pedido de visto, ele vai ter 4 meses para procurar o trabalho aqui em Portugal. Então, geralmente, eu recomendo às pessoas, deem uma olhada, já vão pesquisando nos sites portugueses que tipo de trabalho você iria procurar, porque os 4 meses passam rápido e você acaba, às vezes, nem conseguindo. Muitas pessoas vêm sem nenhum planejamento e acaba não conseguindo o trabalho. E aí tem duas hipóteses, ou pede prorrogação, ou então tem que retornar para o Brasil. A validade dele é 4 meses, então, cento e doutora. vinte dias, propriamente. Certo. Aí pode ser pedido uma prorrogação. Pode ser pedido prorrogação, e aí, lógico, a pessoa justifica os motivos, mas o ideal é a pessoa já vir planejada. Ah, eu vou trabalhar nos restaurantes, eu vou trabalhar em hotel, eu já vi isso, que pode ser que eu tenha chance. Então, já se organizar para que quando chegar aqui, já saber aonde que acha, quer procurar, para não perder tanto tempo assim nessa busca, porque depois nós temos a segunda fase, que é entrar em contato com o CEF, agendar, para poder demonstrar que está trabalhando, para então assim conseguir a residência em Portugal. Ok. E quais são as vantagens, doutora, de se contratar uma assessoria para estar auxiliando? Bom, as vantagens da assessoria para o pedido de visto existem várias, mas eu posso destacar algumas. A primeira é o enquadramento correto do tipo de visto, porque como os vistos são muito parecidos, dependendo do que a pessoa... A realidade da pessoa, ela pode, por exemplo, dar 2, 3 tipos de visto. E a depender do visto, pode ser mais interessante aplicar um do que aplicar o outro. Por esse motivo, nós já seguimos a subsequência da análise documental. Então, eu vou conseguir, por exemplo, fazer uma análise de documentação para saber se aqueles documentos se aplicam ao visto escolhido, se a pessoa precisa adequar a documentação ou porque precisa tirar um novo passaporte, ou então precisa resolver alguma questão, até mesmo de as pessoas, por exemplo, recebem mais dinheiro e não declaram no imposto de renda e precisa dessa comprovação. Então, tudo isso é uma análise documental para quê? Para que o visto não seja negado. Além disso, é possível também fazer o recurso quando o visto é negado. O profissional habilitado ele tem maior conhecimento para esse recurso. E tudo isso acaba ensejando a evitar despesas desnecessárias, que é um procedimento que acaba sendo um pouco custoso e se a pessoa não tem a devida orientação, acaba gastando mais do que o planejado. Em média, qual o valor de gasto, doutora? A taxa do visto ele é baseado na cotação. Hoje, todo começo de mês troca-se com base na cotação. Por exemplo, hoje está em R$ 670 o pedido, só a taxa do visto. Aí nós temos, por exemplo, se a pessoa pretende ir pessoalmente nessa empresa entregar. Aí, lógico, tem passagem aérea, estadia. Se ela vai mandar por correio, também tem as despesas de correio, dependendo do local. Emissão de documentos, o apostilamento de alguns documentos, a apostila é uma autenticação necessária para autenticar os documentos emitidos no Brasil para análise do consulado. Então, isso é muito relativo, mas assim, por baixo, é em torno de R$ 1.000 que a pessoa acaba gastando nesse processo. Ok. E a gente vai para as perguntas dos internautas. A gente tem a pergunta na live da Aline. Ela fala: boa tarde, gostaria de saber como funciona o freelance em Portugal e o que é necessário. Bom, eu vou considerar o freelancer que a Aline está falando é o trabalhador autônomo, o profissional liberal. Então, assim, existe um visto para as pessoas autônomas, profissionais liberais, né, que é o visto D2, salvo engano, esses números ainda me confundo todo, eu sei pelo nome. É o visto para profissional liberal, no qual a pessoa ela vai comprovar que ela tem a condição de empreender em Portugal. Não necessariamente criar uma empresa, mas quando ela chegar aqui, é um dos procedimentos, por exemplo, é abrir atividade, e que ela já tem, por exemplo, clientes à vista, ela tem um plano de negócio, porque ela precisa ter
mais ou menos o que ela vai fazer. Que uma coisa nós dizemos assim, não, quando chega lá eu vejo. Outra coisa é ter um plano de negócio. Eu trabalho com marketing digital, eu chegando lá, eu vou atacar tais empresas, então eu tenho um plano de negócio. Eu preciso demonstrar isso para que então meu visto seja deferido. Certo. E a gente tem a pergunta aqui do Franquides também. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Ele pergunta, uma pessoa que é MEI aqui no Brasil e quiser montar algo em Portugal, é possível? Sim, é possível. A, a pessoa, ela pode, tanto física como jurídica, ela pode abrir empresas em Portugal. Quando ele fala montar, eu acredito em abrir empresa. Pode fazer a criação da empresa, mas tudo isso é necessário ter um número de contribuinte português. Então, se for uma empresa, nós temos que fazer o cadastro dela na autoridade das finanças e ter um número de contribuinte. Se for pessoa física, também. E a partir daí, criar uma empresa. Lógico, aí, lógico, tem que só observar qual tipo de empresa e se é uma empresa regulamentada que pode exercer atividade aqui em Portugal. Ok. E aí, no caso, os impostos recolhem tanto em Portugal quanto no Brasil, se for do mesmo segmento. Não, perceba bem, existe o princípio da bitributação, a não bitributação. Então, se a pessoa está recolhendo imposto de renda no Brasil, tendencialmente ela não irá recolher imposto de renda em Portugal. Então, vai o quê? Rendimento no Brasil, imposto de renda no Brasil. Rendimento em Portugal, imposto de renda em Portugal. Mas isso é matéria mais contábil do que jurídica, porque vai depender da natureza da transferência de dinheiro. Então, cada lugar, cada empresa, cada natureza de transação financeira tem que ser observada com calma e só um contador pode lhe dar melhor precisão se ela vai ser tributada ou não. Mas, por regra, por causa deste princípio, não há bitributação. Ok. E a gente vai para a pergunta da Márcia. Ela enviou, ela disse que está em Coimbra, em Portugal, e ela gostaria de saber quais são os requisitos necessários para ela poder pedir a autorização permanente, pois ela está com visto de estudante. Pronto. A autorização permanente, quando ela fala visto, eu entendo que ela já tem autorização temporária. Porque lembra que eu falei que visto é só para entrar e a pessoa precisa pedir autorização de residência temporária por ser estudante. Então, eu considerando que ela tem autorização de residência já, como estudante, ela precisa ter 5 anos residindo em Portugal e aí ela consegue pedir a permanente. Se ela ainda está no estágio de visto, ela tem que falar com o CEF. Se ela não foi agendada no consulado, falar com o CEF para pedir a autorização de residência dela. Ok. E o Paulo Garcia de São Paulo, ele pergunta se eu pretender morar em Portugal por um período aproximado de 6 meses, qual tipo de visto eu tenho que dar entrada? Bom, o tipo de visto é de estada temporária e aí vai depender qual é o motivo que ele quer vir morar durante 6 meses. Então, teria que dar uma olhada, saber qual é o motivo para então aplicar o visto correto. Mas é o de estada temporária, que é inferior a 12 meses. Tá certo. E a Carla Carmelita, ela é de Aveiro, em Portugal. Ela diz que quem tem o visto de residência permanente pode ficar quanto tempo fora do país? A ausência no território português, você disse residência permanente. Tá. Vamos pensar que ela ainda está dentro dos 5 anos. Depois dos 5 anos, ela já tem a residência permanente, ela não precisa disso. Mas se ela está ainda dentro dos 5 anos, que é a autorização de residência, ela só pode ficar ausente do país 6 meses no período total da concessão dela. Então, por exemplo, ela tem uma autorização de residência de 2 anos. Ela só pode ficar 6 meses durante todos esses 2 anos. Por algum motivo, ela precisa se ausentar do país, ela, por mais tempo, ela tem que ligar para o CEF e para agendar e demonstrar a necessidade dela de ausência. Ligar, mandar um e-mail, tentar verificar qual é o canal adequado. Eu já consegui, tanto por telefone, por agendamento pessoal,
e de algum tempo para cá, porque o CEF está em fase de transição, conseguir por e-mail também. Então, a depender de quando ela vai fazer isso, verificar e justificar os motivos que desencadeiam ela ter que ficar mais de 6 meses fora de Portugal. Certo, ela tem, estando dentro dos 5 anos. Após os 5 anos não precisa, então, Não, ter um porque período. ela é residente permanente. Já com a residência permanente, ela pode ir e voltar do país sem essa exigência. Ok. E a gente tem a pergunta da Renata Freire, que é de Fortaleza. Ela diz: o meu primo mora em Portugal. Eu posso pedir uma autorização de residência? Ou qual seria a melhor maneira de eu pedir esse visto aqui no Brasil? Bom, o fato do primo morar em Portugal, por si só, não garante o direito dela de pedir uma autorização de residência, que seria o reagrupamento familiar, nesse caso, questão de família, por causa do primo. A menos que este primo, por exemplo, seja o provedor financeiro dela, ou então é uma pessoa que toma conta dela, seja por questões de saúde, alguma coisa nesse gênero. Mas, por regra, primo não consegue reagrupar. A partir daí, ela vai ter que entrar na mesma situação, ver qual é a realidade dela e qual tipo de visto é melhor aplicável a ela. Ok. E a gente tem a pergunta do Wesley. Ele diz que ele é do Maranhão, mas ele está agora, no momento, em Lisboa, há 25 dias. Como turista, ele entrou em Portugal e ele conseguiu um trabalho lá. Ele queria saber o que ele pode fazer para regularizar essa situação e poder ficar no país trabalhando. Pronto. Quando isso acontece, existe nós chamamos dos artigos 88 e 89 do CEP. Esse artigo é de regularização de pessoas que estão na mesma situação, querem ficar e não vão voltar para o país para pedir visto. Então, ele tem que fazer a manifestação de interesse no portal SAPA do CEF, informando que ele está trabalhando, aí vai ter que indicar quem é a entidade empregadora dele. Só a única questão que ele tem que ficar atento. O contrato, ele tem que ser, o trabalho tem que ser legalizado. Infelizmente, muitos imigrantes chegam aqui e não tem nenhum contrato, ou seja, ele não é registrado para as autoridades que ele está a trabalhar. E aí ele não recolhe os impostos necessários. E a pessoa faz a manifestação de interesse, não observa isso, e chega no dia da entrevista, percebe que não contribuiu nada, que aquele contrato, de fato, só existia verbal e sem qualquer registro. Então, isso é muito importante o Wesley verificar antes de fazer a manifestação de interesse dele. E mesmo ele entrando como turista, como ele entrou em Portugal, ele pode trabalhar, doutora? Porque muitas pessoas dizem que não pode, né? Que fica ilegal no país, ele não pode trabalhar. O que ele está fazendo é que ele não vai ser mais turista e aí ele quer se regularizar. Ou seja, ele já está pressupondo que ele vai ultrapassar os 90 dias como turista e que ele vai ficar no país. O turista que vem para passar os 90 dias e voltar não pode trabalhar. Entendi. E a gente tem a pergunta do Mário, que é de São Paulo. Ele manda: a minha dúvida é a partir de que momento eu tenho que pedir o visto de permanência em Portugal, estando ainda no Brasil ou já em Portugal? O visto é pedido no Brasil. Por quê? Porque quando nós pedimos o visto, nós remetemos o nosso passaporte para o consulado. O visto, então não tem como você estar em Portugal, pedir o visto e o seu passaporte está aqui, não está no Brasil. Então, tem que ser no Brasil. Fora as consultas que fazem ao CEF e tudo, e pronto, pode acabar prejudicando o pedido de visto. Ok. E a pergunta do Cláudio Nogueira, ele é de Minas Gerais, ele diz que ele já tem a cidadania portuguesa. Ele é casado no Brasil e tem 2 filhos, mas eles não possuem cidadania. Ele queria saber se ele arrendar um imóvel em Portugal, antes de ele ir definitivo, os filhos e a esposa podem ser barrados na imigração? E a outra pergunta dele é por que eu iria pedir essa permanência deles lá em Portugal, já estando lá? Bom,
como ele é cidadão português, dificilmente se barra cônjuge e filhos descendentes de cidadão português. Então, mesmo que eles não tenham nenhum documento e ele venha para Portugal com os filhos, é uma normativa da União Europeia que não se separa a família. Quando ele chegar aqui, no período, ele vai ter que pedir o reagrupamento familiar até que saia a nacionalidade dos filhos e da esposa. Então, ele já dá entrada em Portugal nesse pedido. O certo, seria por reagrupamento, visto de reagrupamento familiar de cidadão europeu, certo? Só que, salvo engano, a VSF não tem essa indicação. Então, aí ele teria que pedir aqui. E, nesse caso, qual seria o tipo de visto para esse filho e essa esposa dele? Como eu te falei, a VSF, eu acredito que ela não tem, porque eu já dei uma olhadinha e não achei, mas é o artigo 15 de agrupamento familiar, certo? Isso é um visto correto da família dele. E é o pedido que ele vai fazer aqui. Então, o correto seria pedir para reagrupamento familiar, só que de cidadão europeu, não de cidadão de país terceiro que possui visto. Ok. E a gente tem uma pergunta aqui da nutricionista Michele Araújo. Ela diz, é preciso ter pelo menos 47 euros por dia se a pessoa ficar 10 dias em Portugal? Esse seria o gasto por dia, mais ou menos, uma média? Ela fez a pergunta para a doutora. Não é um gasto médio, porque vai depender muito da realidade da pessoa. Tem pessoas que, por exemplo, não gastam com comida, com transporte, preferem andar. E tem pessoas que não. Tem pessoas que preferem comer em bons restaurantes, andar de transporte Uber, ônibus e afins. Então, o que isso é exigido é o valor mínimo que a pessoa tem para demonstrar que ela tem condições de se manter. Mas hoje isso não é a realidade, porque 40 euros não paga nenhuma estadia em hotel. Então, se a pessoa tem que pagar um hotel, por exemplo, ela tem que ter mais valor. Mas é um valor que se trabalha, porque se eu pegar o salário mínimo de 760 euros e dividir por 30, dá mais ou menos isso. Então, era como se fosse uma condição para viver um dia em Portugal. Ok. Então, eles fazem um balancete pelo valor do salário mínimo em Portugal. Do salário mínimo. Mas se ela pretende vir com os 47 euros, eu não acredito que ela consiga ficar os 10 dias aqui confortavelmente. Para conseguir ficar, qual seria uma base assim? Depende muito da realidade de cada pessoa. Mas eu estimo uma pessoa sozinha, sem filhos, sem outros gastos, uma média de 100 euros. 100 euros, 150 euros. Assim, aquela pessoa, porque o turista ele quer passear, ele quer entrar nos lugares, museus, quer pagar, quer provar coisas diferentes. Então, acaba gastando mais do que um residente, podemos dizer assim. Então, eu estimo em torno de 100 a 150 euros. A doutora Michele Araújo agradeceu a resposta e desejou uma ótima live. A gente tem a pergunta da Júlia, de Portugal. Ela disse que ela está em Évora como estudante e ela queria saber qual é a maneira mais rápida para ela pedir a residência permanente. E gostaria de saber também se esse visto de estudante ela pode trabalhar como autônoma montando uma barraca de artesanato. Bom, então vamos lá. A residência é aquela mesma situação. A residência permanente, ela é após 5 anos. Aí existe a autorização de residência, né? Então, a forma mais rápida é passando os 5 anos. Mas com relação à autorização de residência, nós não temos que falar em rapidez. Nós temos que falar em se a pessoa se encaixa naquele padrão. Por exemplo, muitas pessoas estavam irregulares em Portugal, fizeram a manifestação de interesse e saiu a CPLP. A CPLP, em 2 dias, mais ou menos, garantia às pessoas que tinham essa manifestação de interesse em ter a residência. Então, é a realidade
realidade de quem já tinha manifestação de interesse. O que não é a realidade, por exemplo, de um estudante, que tende a vir com visto. Entretanto, se é estudante, pode pedir autorização de residência pelo artigo 92 de estudante. E aí tem que entrar em contato com o CEF e vai depender muito do agendamento. Como estudante, ela não pode trabalhar. Mas, se ela quer abrir uma barraca informal, nada impede. Entretanto, se ela for fiscalizada, ela pode sofrer as consequências legais, porque vão ver que ela é estudante e ela supostamente não poderia estar trabalhando. Legalmente, ela tem que pedir a substituição da residência dela para que possa compreender a atividade, para que possa trabalhar. Certo. Então, no caso, para ela abrir essa barraca, ela tem que pedir a substituição da permanência, então, essa autorização. Isso, da residência dela, ela tem que pedir a troca para que pudesse compreender a atividade. Isso eu considerando que ela está abrindo atividade, que ela vai declarar o trabalho e tudo. Porque ela ainda terminou dizendo que essa era a grande dúvida que ela tinha, porque não se tem muitas informações sobre esse trâmite em Portugal. E agradeceu pela resposta. E a gente tem a última pergunta aqui do Aparecido Ferraz, que ele é da Bahia. Ele pergunta que ele gostaria de saber qual o visto para trabalhar em Portugal seria melhor, já para ele ir definitivo e ficar legalmente no país. Bom, definitivo, nenhum visto confere. Por quê? Porque a pessoa precisa morar em Portugal durante 5 anos. O visto, ele não é concedido no prazo de 5 anos, pelo contrário, ele é concedido geralmente 1 ano ou 2 anos, a depender do tipo de visto que a pessoa está a pedir, e depois ele é renovado. Quando se chega ao 5º ano, depois finalizou, aí a pessoa vai conseguir o permanente, e aí sim ele vai ser o definitivo. Para trabalho, existe o contrato de trabalho subordinado, ou seja, ele foi contratado por uma empresa em Portugal e já vem para cá com o trabalho pronto, certo já. Ele vem como empreendedor, abrir empresa, ou trabalhador individual. Ele vem como procura de trabalho, ou ele vem como nômade. Então, assim, vai depender muito da realidade dele. Não tenho como dizer qual é o melhor, porque vai depender do que ele vai fazer aqui. Se ele tem uma empresa, se ele foi contratado, se ele é nômade digital. Então, é muito relativo. Eu dizer de forma tão abrangente assim. E existe algum tipo de visto de trabalho que ele deixa a pessoa ficar mais tempo em Portugal ou não? Somente o temporário mesmo, doutora? Inicialmente, como eu falei, é o temporário. O temporário, quando eu digo que ele estabelece, você tem uma autorização de residência, que não é o visto, gente, lembrando, o visto é para entrar. Quando chega aqui, nós temos autorização de residência. Essa autorização de residência vai ter pelo prazo inicial, por exemplo, de 1 a 2 anos, a depender da realidade da pessoa, e aí vai ser prorrogado. Definitivo é só depois de 5 anos. Certo. E a gente tem a carta convite também, como que funciona ela no caso? Pronto. A carta convite é um documento emitido para as pessoas que vêm para Portugal dizendo que ela tem, por exemplo, um local para ficar. Por exemplo, eu convido uma amiga minha para vir a Portugal e digo, olha, você vai ficar na minha casa. Então, nessa carta convite, eu demonstro que ela vai ter alojamento. Aí lembra que eu falei, por exemplo, dos 40 euros? Ela vai ficar na casa de uma amiga, aí sim, 40 euros ela consegue, se ela só se alimentar e passear, passeios tranquilos, ela consegue. Então, a carta convite seria para isso, para demonstrar, por exemplo, que a pessoa tem um local onde ficar, tem uma pessoa de referência dentro do país, e existe o termo de responsabilidade. A pessoa residente legal em Portugal pode estabelecer o termo de responsabilidade, que ele se responsabiliza por qualquer despesa desta pessoa que está a chegar em Portugal. É diferente da carta convite. E ele é um título executivo. E se o governo, por exemplo, tiver que gastar para que essa pessoa volte para o Brasil, essa pessoa que assinou o termo de responsabilidade pode ser cobrada pelo governo português, por exemplo. Certo. E para quem tem a carta convite, entraria com qualquer tipo de visto? Geralmente, quem tem visto não precisa de carta convite, porque ele já sofreu uma análise prévia.
A carta convite seria para as pessoas que vêm como turista em Portugal. É mais um documento que corrobora a situação de turista. Ok. E, doutora, eu gostaria de saber se faltou algo que a doutora quer acrescentar na live, que a gente deixou de falar aqui no decorrer da entrevista. Realmente, esse assunto é muito extenso e existem muitas peculiaridades. Então, provavelmente, a gente não falou tudo o que seria. Mas eu entendo perfeitamente, porque senão a gente teria que fazer uma novela e não uma live para falar sobre todos os vistos. Porque são muitos, né, doutora? São muitos tipos de vistos e diferente, que às vezes as pessoas acabam se confundindo entre eles e não sabem qual é o melhor visto, o melhor pedido, né, de entrada no país, que seria melhor para cada pessoa. Exatamente. Então, isso também é a importância da assessoria, né, doutora? De estudar a necessidade de cada indivíduo que quer entrar em Portugal, né? Como ele disse, se a pessoa aplica o visto e chega aqui, por exemplo, e precisa fazer uma outra situação que não teve orientação prévia, poderia ter pedido outro visto e aqui ele vai acabar tendo algumas complicações. Então, é para evitar essas situações que a assessoria existe, para tentar perceber qual é a realidade da pessoa que quer aplicar o visto. E fora também a perca do tempo, né? Acaba demorando mais também, né, doutora? Tempo e dinheiro, porque se ela aplica errado, não devolvem o dinheiro, então já perdeu o dinheiro do que ela pagou da taxa. Aí ela tem que pagar novamente. Aí vai ter que pagar novamente, porque é um outro pedido de visto. Ok, doutora, eu agradeço a sua participação. Eu gostaria que a doutora deixasse os seus contatos para quem quiser entrar em contato, contratar os serviços ou tirar algumas dúvidas ou pedir a sua assessoria, como que as pessoas podem fazer? Bom, no Instagram, Andressa Frigo Pimenta, tudo junto. No meu Instagram, na bio, já tem o meu WhatsApp. Então, caso a pessoa não queira falar por mensagem, pode aceder ao WhatsApp. Eu geralmente respondo mais rápido possível. Caso não responda, às vezes é por causa do fuso. No outro dia, com certeza, já estou entrando em contato para a gente tentar ver como que faz ou uma consulta jurídica, ou então, dependendo da dúvida, eu consigo já esclarecer ali no WhatsApp mesmo e assim tirar todas as dúvidas, tá bem? Tá certo, doutora. E para quem quiser também o contato da doutora, pode estar entrando em contato com os espaçosjurídicos.com.br pelo Instagram ou pelo site, que é o www.espaçosjurídicos.com.br. Solicitar também o contato da doutora ou aqui mesmo pelos estúdios TPFest, que a equipe passa aí o contato da doutora. Ela faz parte dos espaços jurídicos e sempre tem dicas dela no site e também no Instagram para vocês estarem conferindo aí. E eu agradeço a sua participação, doutora, aqui no Bate-Papo Legal, pelos estúdios TPFest, nos espaços jurídicos. Espero a gente se encontrar mais uma vez aí para tirar aí as dúvidas do pessoal e trazer mais esclarecimentos. Eu agradeço novamente a oportunidade. Espero que todos tenham uma boa semana. Obrigada, doutora. E a gente vai ficando por aqui. O Bate-Papo Legal volta no próximo programa. Uma boa tarde para vocês. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.